está vendo esse moço aí com o nome Vera Lúcia, mas é porque ele abre a sala no meu e-mail, né? Que é o que governa o projeto. E esse é o Paulo Henrique, vai gerenciar a sala com você. Essa moça Isabela também faz parte, a Fernanda também, e a Poliana são colaboradores do projeto. Ainda nós temos mais outros. Esse projeto funciona todos os dias. A gente faz gravação do arquivo, né? A gente faz a fala, conversa, a sessão assim, e gravamos o arquivo para compor o nosso acervo da Biblioteca Humana. Então, você fará parte da nossa Biblioteca Humana. Seja bem-vindo. Professora, é um prazer. Então, a gente vai fazer assim, olha, você mesmo que vai contar para o povo aí que você tem uma parceira, né? Só que ela não estará, está na divulgação, mas a Janice ela não vai entrar, Paulo Henrique, porque ela está com problema de saúde. Esse negócio de Covid é um negócio sério, né? E mesmo de casa ela não está conseguindo porque foi ao médico, essas coisas assim. E ela ficou muito preocupada porque ela falou isso para mim ontem à tardezinha, né? Mas aí eu falei, não, como que a gente vai fazer? É problema de saúde, não é porque a gente quer. Aí tem o Luiz Carlos, é um ex-aluno que fez disciplina com a gente em umas. Acho que a Poliana foi colega dele, a Clécia. Foi sim, professora. Não é? O Luiz Carlos. Então, eu conversei com ele, porque ele também foi aluno da Janice. Ele falou assim, professor, eu não posso porque eu trabalho esse período, né? Mas eu sei quem pode, que inclusive desenvolveu o projeto com ela. Aí, chegamos ao Brenner, que está aqui com a gente. Então, Brenner, costuma funcionar assim, olha, daqui 2 minutinhos, né? 18h05, mais ou menos, a gente espera o pessoal ir entrando, mas aí 18h05 começa. Aí o Paulo Henrique vai gerenciar a sala e eu já vou virar só plateia agora. Embora ele tenha algumas informações, mas o Brenner também pode se apresentar depois, né, Paulo Henrique? Mas aí é com vocês dois, já vou deixar o meio de campo. Aí você vai começar a gravar? Sim, já gravei. Gravando. Ok, então, boa noite. Vamos esperar aqui um pouco, professora. Eu já tô. Vamos começar. Já tô começando? Como que você quer? Já vou continuar. Bora. Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais outro encontro, né, gente? Relatos de vida. Hoje vamos estar toda aqui falando sobre uma pessoa, né? E aí não pôde, mas nós vamos trazer praticamente um discípulo dela, né? Praticamente, né? Como diz, né? Algo que está com ela há muito tempo e tem toda a experiência. Então seja bem-vindo, Everton Brenner, que nós vamos chamar de Brenner nesse programa, porque é o que nós estamos para hoje. E é Brenner, né? Todo mundo já chama você de Brenner. Certo? Então, é um prazer estar aqui e ouvir toda a experiência que você tem com a Janice, com toda a história, e também já ouvi muitos spoilers, e hoje eu quero que você comente, fale, relate, né, a vida dela e também a sua, né? Logo você, né, foi estudante dela e tem uma afinidade muito grande com ela, também é bom abordar quem é ela como professora, como foi você como aluno dela. Então, boa noite. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Foi professora Vera também. Muito bom estar aqui, é sempre bom, ainda mais para quem já concluiu o curso, relembrar um pouco da faculdade, que faz falta, quando acaba, pior que faz falta. E já pode começar falando? Assim, já pode? Pode. Boa noite, pessoal. Meu nome é o Everton Brenner. Eu concluí letras em inglês aqui na UEG de Quirinópolis. Já tem uns quase 3 meses que colamos grau, mas somos aqui em 2018. Atrasou um pouquinho por conta do Covid. E é meio complicado chegar e falar da Janice. E ela é uma mulher, como posso dizer, extraordinária. Como professora, como mãe. E ali dentro da sala de aula, para nós, ela sempre foi uma mãezona.
Eu conheci a Janice no ensino médio, no terceiro ano, no segundo ano e no terceiro ano do ensino médio, foi no finalzinho do terceiro ano tive aula com ela novamente. A Janice sempre foi muito durona, sabe? Aquela professora que chegava na sala de aula, ela colocava ordem, disciplina, e a Janice chegava, podia ser a sala que fosse, os alunos sentavam, porque a turma do terceiro ano é sempre complicada, que tá saindo não vai voltar mais, então gosta de uma baguncinha. Os alunos sentavam e respeitavam. E a Janice, você percebe que ela, como posso falar, ela não faz por fazer, ela não é professora só por ser. Ela nasceu para isso. E ela ensinou, uma das maiores lições que eu peguei da Janice é: você não escolhe ser professor. Essa profissão escolhe você. Porque muitos, inclusive assim, nós, vocês acadêmicos agora, ainda faço pedagogia também, temos tantos colegas que desistem no meio da caminhada, que não chegam no final, porque percebe que não era aquilo ali que queria. Aí eu aprendi isso com a Janice. Ela fala: não, Everton, não é que a pessoa é fraca, não é que a pessoa não quer estudar. É porque a profissão de professor te escolhe. E se você não sentir ser escolhido, desiste mesmo. Então ela sempre foi motivadora. Janice, nossa, para mim ela é um exemplo muito grande. Inclusive estou trabalhando no Senac, agora aqui da cidade, como professora ali, instrutor. Ela que me passou sobre a vaga, ela que me falou sobre o projeto que tinha ali. O salário é maravilhoso, um horário muito bom. Sim, gente, eu penso no salário também. Sim, privilégios, tem que falar mesmo os privilégios. A gente pega uns empregos em escola que você ganha uma micharia. Eu falei: nossa, o baile tá maravilhoso. E tudo graças a Janice. A Janice estudou na UEG, ela se formou, se não me engano, na turma de 2002. Ela vendia salgado na porta da faculdade, então não foi aquela pessoa privilegiada. Ela sempre foi inteligente, dedicada e batalhadora. A primeira escola, se eu não me engano, que ela deu aula foi a SEC. Ela começou na SEC. Hoje em dia ela está no São José, ela dá aula na FAC, ela dá aula no Dr. Onério, ela dá aula na UEG. Então, assim, ela gosta realmente de trabalhar. Você pega o celular da Janice, ele tá todo cheio de mensagem, é o tempo todo, é grupo, é aluno, é grupo, é aluno. Porque ela trabalha em um monte de escola aqui, tanto pública como privada. E a Janice sempre teve esse dom, professora de literatura, né, já é mestre em literatura, ela sempre teve esse dom de, além de te mostrar o conteúdo, fez você se apaixonar por ele. Quando eu entrei na faculdade, eu pensei: não, eu vou sair daqui na linguística. A Janice não deixou, não. Ela falou: não, você vai sair daqui na literatura. Eu! Muito eu! Inglês! Olha a minha orientadora aí, a Vera. Gente, literatura é muito gostoso. E quando tem uma professora que é apaixonada igual a Janice, é impossível as aulas online. Para mim foi assim, uma experiência boa e ao mesmo tempo muito ruim estudar online, porque a gente perde aquela presença ali da faculdade, né? Perdemos 2 anos dentro do campus. E a única professora que ficava até 10 horas na sala de aula, no Google Meet, e prendia a turma todinha, que ninguém saía, era a Janice. E ela fazia essas horas todinha valer a pena falando de literatura. Ela foi, tipo assim, no meio da pandemia, muito guerreira com nós. Ela ajudou demais, ela não deixou ninguém desistir, não desamparou. Às vezes, na sexta-feira, uma aula até 10 horas por videochamada Verdade, comentário bom. Falava de vez em quando um pouquinho mais cedo, ela deixava a gente descansar uns minutinhos. Só que eu sempre achei muito lindo isso, a paixão que ela tem pela literatura, e ela passar isso para você. Quando eu falei para ela sobre o meu TCC, que eu falei: professora, eu vou fazer uma análise do discurso suicida do jovem Werther e do Theodor Finch, né, do livro O Sofrimento do Jovem Werther, e peguei por lugares incríveis, um clássico e um contemporâneo. E vários professores falaram assim: Everton, você não vai dar conta de misturar linguística e literatura. A Janice foi totalmente ao contrário, falou: vai, você tem capacidade. Fiquei desde 2018 até o ano passado trabalhando no meu projeto, foram 4 anos montando esse TCC, e a Janice incentivou muito nessa parte da literatura. Ela que falou: vai lá que você dá conta. Aí o professor Anderson falou também: se a Janice, que é professora de literatura, falou que nós conseguimos, vamos lá, e deu certo. Ela incentivou demais a turma. A Janice, assim, é que nem eu falo, na última aula dela, aplaudimos ela, palma, porque ela mereceu. O projeto que eles comentaram que eu fiz com ela foi o último trabalho que ela passou de literatura inglesa. Ela pediu para lermos um livro e montar uma videoaula e mandar para ela. Na verdade, seria apresentado, só que não deu tempo, por conta da colação de grau, alguns trabalhos em outra faculdade dela. Aí eu peguei o médico e o monstro, ela passou tudo em grupo de 3 pessoas. Falei: professora, eu quero fazer sozinho dessa vez. Foram 4 anos, né, fazendo trabalho, e eu falei: não, quero encerrar sozinho. Aí ela falou: pode ficar à vontade, Everton. Fiz o trabalho,
mandei para ela os slides, mandei a aula, ela adorou e me chamou para ministrar uma aula lá na escola onde ela trabalha, uma escola particular aqui da cidade, que é o... Ai, gente, agora esqueci. É a FAC, ali no São José, o Colégio São José. Eu fui lá, apresentei o Médico e o Monstro para eles também já estavam lendo, no Café Literário, um projeto que ela criou lá. E foi maravilhoso, ela adorou o trabalho por conta de que eu aprendi com ela e com alguns outros professores que temos que ser pesquisadores também. E hoje em dia é chamar a atenção do público, você tem que chamar a atenção do aluno. Então eu peguei um vídeo do Piu Piu e do Frajola, do Babylino Tunes, onde está naquela briga deles, o Piu Piu vira um monstro, ele tá tudo de referência do Médico e o Monstro ali. A Janice adorou, porque ela falou que nunca tinha notado que aquele episódio era sobre o Médico e o Monstro. Eu falei, professor, também nunca tinha notado, até eu ler o livro e ver o personagem, que é os mesmos nomes que tá na fórmula. E ela gostou dessas referências, nessa intertextualidade da leitura com os filmes, com as coisas, e me convidou para apresentar esse trabalho. Professor, eu falei para ela, vai ser um prazer. Deixei de ir no meu serviço ali na escola que eu trabalhava, falei, vou ter que faltar uma manhã, que eu prometi para uma professora minha antes de entrar aqui que eu ia apresentar uma aula para ela, eu tô indo lá. Foi maravilhoso esse café literário, ela tem um carinho muito grande dentro da sala de aula. Tinha muito tempo que eu não via a Janice como uma professora de ensino médio. Porque acaba que o professor da universidade, dentro da universidade, tem, como posso dizer, uma postura um pouco diferente, né? Sim. Pelo menos assim, a Janice, nossos professores, sempre foram muito carinhosos com nós. Eles ajudou em tudo que pôde, inclusive na pandemia. Dentro da escola já é mais complicado pela burocracia. Se você der muito lado com o aluno, ele vai pisar, ele vai explorar. Então, assim, eu vi de novo que a Janice, que é a pose durona dela, mas carinhosa ao mesmo tempo. Eu ia até perguntar mesmo, né, pra gente fazer um retrocesso aqui. O que define, assim, você falando do ensino médio, você finalizou, fez o curso de letras, o que a Janice ainda tem? Você fala, meu Deus, tal no ensino médio é uma coisa, e eu cheguei aqui na aula de literatura, você tem a mesma coisa. Qual é a coisa assim que você fala, Paulo, não muda isso aqui não muda, não adianta, não vai mudar nunca. O que não vai mudar da Janice é o show que ela dá dentro da sala de aula. Que eu faço para dar um show aqui dentro. Porque do mesmo jeito que ela entra na faculdade, que eu conheci ela no ensino médio, que eu vi ela na faculdade, que eu voltei, retornei do lado dela, vendo ela aplicar o conteúdo ali, a Janice tem isso com ela. Ela fala de literatura e você vê o olho dela brilhar. O que nunca mudou é esse amor dela pela literatura. Às vezes a pessoa fala assim, mas é porque o Everton puxa saco. Não é puxar saco, a gente tem que pegar as fontes de inspiração. Isso. E eu, desde cedo, peguei a Janice. E a Janice, a professora Janete também, que deu aula de literatura para nós, que me deu aula no ensino médio também, depois retornou na faculdade. Então, assim, essa parte, aí você me pergunta, o que não mudou? Essa parte, o amor dela. E o que mudou foi que eu percebi que acaba que o professor amolece um pouquinho. A Janice de antigamente, da minha época, era extremamente brava. Hoje em dia, não. A Janice é essa sorridente. Ela muda um pouco. Meu Deus. Amolecida. Entendo. E então, eu quero saber de você como aluno, né? Então, o Brenner do ensino médio era uma pessoa, ela dava aula de português, literatura, isso aí, né? Mas o Brenner era de literatura mesmo? Era isso? Foi difícil o amor dela, que ela tinha por literatura, entrar dentro de você? Como é que foi? Foi difícil? Foi horrível? Ela teve que me converter. Se converteu. Aprendi assim, vamos falar, aprender a ler mesmo, gostar de ler, e hoje em dia eu sou viciado, vocês veem aqui, meu quarto tá repleto de gibi da Turma da Mônica, que é onde eu tô. Eu não lia. Até uma professora minha uma vez me dá um livro que eu tenho até hoje, do Pequeno Príncipe, foi o primeiro livro que eu li mesmo, que eu peguei, agarrei e li. Quando eu conheci a Janice, nas outras professoras que nós tivemos, não tinha a lábia que a Janice tinha de passar um livro para você em formato de gibi, para ficar mais assim, chamar mais atenção, igual o Médico Mosca passou. Eu li normal, mas ela passou em formato de gibi. Então a Janice, ela sempre fez isso, ela levava de um jeito que ia chamar a atenção do aluno. E acabou que uma vez ela me fez ler Dom Casmurro, e eu falei, pelo amor de Deus, não vou ler isso não, escrita arcaica, não gosto, é clássico, não entra na minha cabeça, eu tô lendo, tá doendo a cabeça. Eu olho pro lado, eu perdi todinho que eu li, eu tenho que ler o capítulo todinho de novo. Ela falou, você vai ler. Eu li o eu quero que só me empresta outra. Ela me emprestou, na época foi o Dom Casmurro, depois Memória Póstuma, de Brás Cubas.
E assim foi. Daí, a partir da frente, eu comecei a ficar apaixonado no clássico. Não, se ela fez você ler, né? Tinha duas opções, lia ou reprovava. Parabéns, conheço a Vera, tô brincando. A Vera tem esse mesmo. Eu tô lembrando muito da professora aqui. Tô lembrando muito, Brenner. Mas o assunto é você e a Janice. Lembrando Pura. de uma pessoa muito boa, né? Com várias qualidades. Bom, e você falou sobre a vida dela. O que você pode lembrar, você mesmo pode relatar assim? Me conta mais um pouco da Janice, antes do processo, se você puder atribuir para a gente aqui sobre ela, né? E esse processo de entrar na universidade, de estudar, se você puder realmente falar para a gente, ou falar para a gente e depois, né, falar, gente, eu acho isso muito inspirador no que ela fez, no que ela viveu. O Salgado é muito, nossa, uma ótima coisa, achei isso muito interessante. E o que você sabe da infância e esse momento de ingressar na faculdade, você poderia estar contando para a gente aí? Então, assim, essa parte, assim, já mais do passado da Janice, já conversamos sobre isso, ela já me contou muitas histórias. Depois das vacinas do Covid, ficou péssimo. Nunca tive Covid, graças a Deus, nesses anos de pandemia, mas depois da vacina, deu aquela baqueada. Mas eu sei que a Janice foi casada por um bom tempo, sabe? Sempre foi, como posso dizer, as pessoas um pouco mais velhas que nós, né? Não vou falar que a Janice é velha, que ela não é. Ela é experiente, é diferente. Só que você percebe, pelo jeito da Janice, acho que não precisa nem você chegar e perguntar da vida dela. Pelo modo que ela comporta, uma professora tão bem sucedida, uma bem sucedida assim, tanto serviço que ela ainda vende enxoval, ela vende Tupperware. Tipo, você vê que ela continua naquela humildade, ela não importa por dinheiro, tipo, não tá nem com o dinheiro. E eu acho que isso sempre foi dela, sabe? Desde antes, quando ela me contou que vendia salgado na porta da faculdade, que quando ela terminou em 2002 já fez o concurso público, conseguiu passar. Naquela época eu já não ganha bem hoje em dia, né? Naquela época eu ganha menos ainda. E ela continuou e tá aqui até hoje. Então, só de olhar pra Janice, acho que olhar a professora Vera também um pouco, assim, professora também de literatura, né? Você percebe que esses professores que nós temos na universidade, quando você vê, porque infelizmente topamos alguns professores que não têm esse carisma e essa humildade. Total, é isso. É o que a gente fala, os alunos mesmo. A Fernanda pode falar, os alunos aqui da Vera. Ter aula de literatura com a Vera, não sei se você teve com a Janice, é a mesma coisa que estar tomando café na casa, de verdade. Parece que eu tô em casa tomando café com a Vera, e a Vera. E ela. Aí, tipo, você já deve ter professores bem. E a Vera te faz sentir muito em casa tomando um café e um pão de queijo, sabe? Eu sinto assim, sabe? E até que um dia eu tô sendo orientado por ela, né? Eu tô sendo orientado por ela, gente. Ela comentou sobre o Morro dos Ventos Vivantes comigo de uma maneira assim, nenhum momento, sabe? Eu senti assim, tomando café mesmo, pão de queijo e falando desse livro que eu mais amo. Acho que a Genice também, você sente isso também dela? Demais. No último semestre, agora que nós tivemos literatura brasileira, Lembrando que a prova. A prova. Tá bom, pode continuar. tivemos literatura brasileira e inglesa no último semestre. A Janice passou Memória Póstuma de Brás Cubas novamente para ler, né? Então, peguei o livro, fui ler ele de novo, já tinha muito tempo que eu havia lido a primeira vez. E acabou que a Janice mostrou uma perspectiva dela, um olhar dela em cima do livro, que com certeza é o que a Vera te mostrou também no Morro dos Ventos Uivantes, que a Janice mostra ali que o livro Memória Póstuma de Brás Cubas fala sobre política o tempo todo, você não percebe. Fala sobre o Brasil, a chegada dos colonizadores aqui. Ela mostrou, ela começou a falar para o professor Janice, de onde você tirou tudo isso? E é igual você falou, ela, para mim, isso não era uma aula, ela chegava ali, sentava lá e conversava. As aulas da gente sempre foi assim, acolhedora. Era quase uma roda de conversa. Então, é por isso que é fácil de aprender. Às vezes o professor chega lá, enche o quadro de atividade, você não entende nada. Aí, igual a Janice, igual o professor Anderson que nós tivemos, com certeza igual a Vera, que te mostra de um jeito mais simples, que não é aquele bicho de 7 cabeças, a aula fica gostosa, fica boa, prazerosa de aprender. Sim, e isso não reduz tipo, a Vera passa a Para Vera mim, passa muita coisa. Mas assim, tudo
a gente não pensa que está sozinho, sabe? Tipo, a gente não vê que tá sozinho. Acho que é a mesma coisa mesmo. E projetos que vocês criaram junto, vamos falar sobre, como assim? Projetos. Você pode detalhar mais um pouco da vida dela, projetos que ela tem. E até mesmo, conte um pouco também, né, termine abrange mais aí também o que foi o Magic Monstro também. Então, os projetos que a Janice tem, eu sei desse, né, que é o Café Literário, que ela fez com os alunos dela. Funciona assim. Eles têm. Eu não me lembro agora de cabeça se é um por mês ou é um por semana. Mas eu acho que deve ser 2 por mês por aí, porque acho que um por semana fica muito pesado para os alunos ler o livro. Mas acho que vai ser um por aí mesmo, um por mês ou 2 por mês. Ela passa o livro para eles ler. O que ela passou foi o Médico e o Monstro, igual ela passou o quadrinho. Uhum. Então, eles leram o quadrinho. No último dia deles apresentar o trabalho, mostrar para ela o resumo. Resumo não, que ela não gosta que você chega lá e resume. Ela gosta que você fala, que ela falou que ela vê que você aprendeu. Ela falou que escrito você tira da internet de onde você quiser. Você falando, ela vê que você leu e aprendeu de verdade. Então, o intuito dela é esse, incentivar eles a ler, aí ela vai e faz um café da manhã, antes deles irem para casa, perto de meio-dia, agora sai meio-dia e 40 da escola, se não me engano, antes sai meio-dia e 15, acho que agora é meio-dia e 40. Ela faz aquele banquete de café da manhã com os alunos. Aí dessa vez a dinâmica foi diferente. Eu fui, levei o conteúdo, eu tenho até os slides aqui, vou mandar para a senhora, professora Vera, para a senhora dar uma olhadinha. Eu tenho os slides aqui, eu levei os slides, apresentei a aula para eles e fiquei fazendo pergunta, e ela foi avaliando em cima disso, o que eles me respondiam. Tentei perguntar um pouco para cada um deles, e eu acho legal esse tipo de projeto, porque incentiva a criança a ler, criança sim, um adolescente, né, que já está tudo grandinho já. Incentiva eles a ler e desenvolver um pouco da escrita, né, porque, querendo ou não, eles sempre fazem uma resenha, e incentiva a pensar, porque O Médico e o Monstro, gente, é um livro que te leva a pensar. O autor, algumas pessoas falam assim, mas o livro é só sobre isso, a parte ruim da pessoa, que ele fala que o Hyde é o lado ruim, né? Aí que nem eu conversei com a Janice, eu já não vejo assim, e expliquei desse modelo para os alunos dela, eu falei, eu não vejo que aquele seja o lado ruim dele e que o livro quer mostrar só isso. Eu já vejo como o ser humano tem dois lados. Todo mundo, não tem uma pessoa totalmente boa, uma pessoa totalmente má, você tem seus dois lados. Então, cabe a você decidir qual dos dois vai dominar. Ou você vai ser uma pessoa totalmente boa. Não, você vai ser os dois juntos, porque um lado a lado com o outro. E é o que a gente percebe no final do livro, né? E a Janice gostou dessa perspectiva, ainda perguntei para ela se eu podia falar desse jeito, né? Porque minha interpretação talvez não é da professora Vera, talvez não é a sua. Ela falou, o Everton, claro que pode. O bom de ser professor de literatura é isso. Você pode mostrar o seu ponto de vista e pedir o ponto de vista dos alunos. Aham. Isso desse, o que vocês achou? Do que o livro fala? E eu sou muito apaixonado nessa parte da literatura gótica. Eu gosto muito do terror. Edgar Poe, para mim, o Edgar, ele é... Nossa, é o rei do terror, né? Já começou por ele que deu aquela abertura ali, e pra mim ele é perfeito. O Stevenson também, os livros dele são muito bons. Então, e a Janice, ela explicou muito bem essa parte da literatura gótica dentro da sala de aula, sabe? Ela foi fazendo a gente ficar apaixonado naquela época do Conde Drácula. Se eu não me engano, nós estudamos também, agora, mas acho, como não tem como estudar todos os livros, alguns a gente passa mais por cima, só comenta, né? Não lê. A professora vai lá, comenta como que é, comenta como que foi. Um deles, que é até uma inspiração no Médico e o Monstro, é o Frankenstein. E para mim é um dos romances góticos mais legais do mundo. E nem é tanto, mas... Então, eu acho que toda hora que eu falo da Janice, você fala da Vera. A gente vê isso. Total! Eu tô falando! Elas são as mesmas, eu tenho certeza. Sim, não tá, gente? Mas, gente, a literatura, ela faz isso com as pessoas. Sim, e eu acho que. E eu quero te fazer essa pergunta, deixar você bem à vontade agora para responder. Um professor de literatura, vamos falar sobre isso? Um professor de literatura, você é formado, você tem, tem essa questão de entender o que é para você um professor de literatura e o que deve ser importante, né? Eu também. Meu TCC vai ser sobre leitura.
vou colocar a posição do professor de literatura, porque eu acho que a escola deve fornecer o prazer de leitura nos alunos. Para mim tem que ser, sabe? Para mim tem que acontecer a leitura. Mas eu quero saber de você, né? E vendo a Janice, acho interessante, né? Você pode pegar e fazer relação com ela sobre um professor de literatura. Como que ele deve ser, né? Como que acontece? E o que a Janice tem a ver com esse professor de literatura? Olha, é uma pergunta muito boa. Muito O que é boa. professor de literatura? Uma coisa eu te garanto, não é só gostar de ler. Você tem que amar. Ler, todo mundo lê, gente. Falar até papagaio fala. Agora você tem que amar e conseguir, para mim, o professor de literatura tem que conseguir passar esse amor seu para as outras pessoas. No caso, seus alunos. Então, a Janice, o que a Janice tem a ver com essa parte, o que me faz um professor de literatura? Inspiração. Pura inspiração. Acho que não só a Janice. Acaba que a nossa ponte ainda não acabou. Eu estou indo para pós-graduação, pretendo, assim, na oportunidade de ir para o mestrado. Só que no decorrer dessa ponte que você vai caminhando ela, você passa por professores e professores. Então, eu acho muito legal que você absorva um pouquinho de cada um deles. E para mim, professor de literatura é isso. Absorver um pouquinho de cada um que passa na sua vida e de cada livro que você lê. Várias vezes na minha vida que, você acha que está vivendo num conto de fada. Você lê e depois você fica sofrendo pelo livro que você leu. Fez, gente, isso é o que me faz ser quem eu sou. Eu sei que é uma história. Mas a vida é feita de histórias. Então, eu chorar um pouquinho, querer viver um amor tão bonito igual aquele, querer passar isso para frente, porque eu sou assim, eu termino um livro, eu quero falar dele o resto do mês todinho, até eu começar a ler outro. E aprendi isso com a Janice, que a Janice, quando ela lê algo que ela acha interessante, ela chegava na aula todo dia, eu entrava um pouco mais cedo, ou ficava até um pouquinho mais tarde. A gente ia fofocar. Mas, assim, uma fofoca boa, sabe? Nós ia falar de livro, falar de artigo, de alguma coisa que vimos na televisão, porque literatura também não é só leitura, não. Dentro da literatura, gente, para mim, uma das partes mais principais é essa. O povo fala, mas literatura é só livro? É só romance? Eu falei, não, a literatura é o jornal que você lê, que é um gênero literário. Literatura é um artigo que você escreve. Mas a redação é mais importante. Mas redação é literatura. Se você faz ali uma carta argumentativa, é um gênero literário. Assim, é feio um professor falar isso, mas eu não gosto nem um pouquinho de gramática. Eu estudo porque, infelizmente, quando a gente pega uma sala de aula, você não é só professor de literatura, se for para a escola, você é gramática, redação, literatura, pai, mãe de criança, e faz milagre dentro. Psicólogo. Então, psicólogo, hoje em dia, psicólogo da criança. Então, acho interessante isso. A literatura em si, para você ser um professor de literatura, a primeira coisa que você tem que ser primeiro é um ser humano. Porque não adianta você falar, sou professor de literatura e chegar dentro da sala de aula e mostrar que você sabe gêneros literários e não conseguir interagir com seus alunos. Isso é necessário. Por exemplo, você chega no 6º ano, no 7º ano, você vai ensinar oitavo ano, conto de terror. Aí você chega para dar esse conto de terror, uns professores de literatura escrevem o gênero assim. Conto de terror, fazer medo. Terror, não sei o quê. Ambiente escuro, né? Ambiente mais escuros, né? E tal. Mas eu acho que um bom professor de literatura é colocar um conto de terror e o aluno assustar. O aluno falar, meu Deus, isso é professor de literatura. É fazer o aluno, é um conto de terror, porque olha o que ele causa para mim. Olha o que eu tô sentindo, eu tô com medo. Não, vamos ler Gente, uma crônica humorística. Os alunos têm que rir, sabe? Eles têm que sentir graça. O professor tem que rir junto, sabe? Isso é professor de literatura, sabe? Não é. Vamos lá, gente. Sabe? Eu tenho muito essa coisa. É o aluno entender a realidade que ele vive, que ele sente medo, sabe? Que ele ri também e que ele vai sentir isso na literatura. Eu acho isso um professor de literatura que se entrega isso, ele vai ser muito bem sucedido. Você falando aí, eu lembrei um detalhe da Janice. Professores na faculdade que falava bem assim, eu não leio John Green porque eu achei ele
entediante. Você é professor de português, você tem que gostar só do clássico, você tem que ler os clássicos, tem que dar valor na literatura brasileira. Realmente, nós temos que dar valor na nossa literatura, muito. Mas a Janice já chegava ao contrário. Eu falava assim, professora, igual o último livro que eu comentei com ela, o é chamado Maridos de Evelyn Hugo. Contei, a Janice falou que ia comprar o livro para ler. Então a Janice nunca teve isso de, eu sou professor de literatura, eu gosto só do clássico. E alguns professores, infelizmente, têm isso. Não, você tem que gostar só do clássico. Stephen King, gente, Stephen King, ele é totalmente baseado, o cara segue, arrisca o Edgar Allan. Então, hoje em dia, o nosso Edgar atual é o Stephen. Aí vem a nossa Clarice Lispector, gente, que fazia aqueles contos maravilhosos. Hoje é a nossa John Green, é a Jojo Moyes do Como Eu Amo Você. A gente não vai deixar o clássico morrer, claro, que ele vai fazer parte, porque ele foi a inspiração. É por isso que Ele precisa ser lido, né? Precisa, isso é verdade. eu fico assim, eu gostava muito disso, né? Eu falo, Everton, não precisa ficar só no clássico, você pode ler o contemporâneo sem abandonar o clássico. Você pode ter esses dois estilos sem problemas. O importante é ler. Você está lendo, isso já é literatura. A leitura, não importa o livro, não importa o autor. Então, eu gostava muito disso nela. Ela falava, eu quero que o aluno leia. Se ele chegar para mim e falar, nossa, hoje eu li uma fanfic, ela ficava super feliz, ele já leu alguma coisa, buscou, e acaba que fanfic hoje em dia já é um gênero literário, igual podcast. Ela fala, a gente fala muito de podcast, tipo, das coisas, de como podcast tá tomando conta. Eu perguntei pra ela uma vez, ela falou, daqui uns dias ele é um gênero literário. Ele já é, assim, já tá entrando, né, se enquadrando, igual a fanfic. A fanfic, graças a Deus, estão valorizando elas, né? E, pra mim, o fanfiqueiro, o que cria fanfic, eu acho maravilhoso. Ele escreve em cima de outras coisas, já tá incentivando. Então, sempre gostei disso, né, Janice, que ela sempre incentivou. Oi, professora? Que ótimo, gente. Com licença para falar, não é? Só um instantinho. Eu vou ler o que está aqui nas mensagens, porque tem umas coisas aqui muito interessantes do professor Egmar. Quer ver? E tem coleguinhas suas que estão falando da professora Janice também. Então, vamos lá. O professor Guimar, a primeira coisa que ele falou aqui foi que bacana, né? De você ter vindo falar. Aí depois ele disse, quando você falou que literatura é paixão, ele disse paixão, teoria e trabalho. E o professor Guimar estará amanhã com a gente, aí eu vou enviar o link para você assisti-lo, você vai ver. Será muito bom também. Aí a Lorena Cássia, que você deve conhecer, falou, as aulas da Janice eram incríveis, sinto tanta saudade. Aí a Fernanda também falou que o professor de literatura precisa passar esse amor para os seus alunos, né? Isso é tornar a literatura interessante. E o professor Egmar veio de novo, quando você disse, quando o Paulo Henrique falou sobre terror, ele achou bacana esse negócio de gerar sustos vivos, né? Aí ele falou que a Clarice Lispector vive assustada. Amei. E a Maria Aurora entrou também. Essa é professora da UEG também. Maria Aurora já esteve aqui, estará de novo com a gente. Ela é uma dessas professoras leitoras e que dissemina a leitura do mesmo jeito. Assim, olha, não importa o que a criatura está lendo, gente, importa que leia. Ela trouxe a mensagem dela para nós, trouxe um pouco sobre a vida dela, quando ela disse da formação leitora dela, que também se parece com a minha, que a gente lia gibi, a gente lia aquelas Júlia, Sabrina. Gente, é literatura de consumo que não vale nadinha mesmo, mas e daí? É leitura que diverte, que ensina geografia, que ensina um pouco de história. Então já está bom demais. É só os livros, gibi deles. Sim, pode falar, eu vou fechar aqui, pode falar. Não, eu ia falar do gibi mesmo, eu ia mostrando o gibi assim, né, dele, os livros dele, da coleção. Aí eu estava lembrando aqui, ó, que eu falei aquela hora. Tudo Turma da Mônica Jovem. Todos eles, eu tenho toda a coleção desde 2008. Minha neta vai atrás de você, hein? Nossa, eu vou atrás dele. Eu quero isso. Essa é a Mônica Jovem, eles estão falando sobre a morte. Tipo, eles também cresceram junto com nós. É o de terror, né? Terror. Gente, eu conheço a coleção também, tá? É porque eu preciso ler com a minha neta agora. Nossa, eu acho esse negócio da literatura e os medos, sustos vivos, acho interessante, porque
acaba que o professor, eu mesmo, né, eu tenho muita experiência também de ler com os meus alunos, e um dia nós pegamos para ler Caverna, A Noite na Caverna, e a gente foi ler audiolivro, porque eu não concordo de leitura assim, ler em casa e ler. Eu quero ler com o meu aluno, porque para mim a gente lê com o aluno, né? Cada um no seu canto ouvindo um audiolivro. E o audiolivro daquele jeito, e aquele tom bem de terror. E a gente lendo junto. Gente, chegou na parte do estupro. Nossa, eu assustei, a minha aluna assustou, o outro aluno assustou, a gente gritou na hora, a gente ouviu. Isso, porque é isso, né? Inclusive, eu até dar um gancho de pergunta para você, Brenner, e também para isso, né? Que é essa questão da gente essa junção, sabe? O professor de literatura ele tem, né, que trazer a experiência de leitura junto, porque tem duas problemáticas, né? Primeiro, eu tenho que apresentar a escola literária para o meu aluno. E eu também preciso entender que o Brasil não lê. E eu preciso fazer que ele leia. E aí, gente? E aí, pessoas aí que tá me assistindo? O que você pode comentar sobre isso? Comente aí no chat. E você, Breno, como que você lida com essas duas problemáticas que nós temos na sala de aula? Eu tenho que ensinar literatura, mas eu tenho que ensinar meu aluno a ler. E aí, gente? O que a gente pode fazer, né? Então, Com o atual preço dos livros no Brasil, tá difícil. Muito caro o livro aqui no Brasil. Então, uma coisa que a Janice sempre fez e que eu aqui, quando comecei a dar aula, comecei a fazer também, eu ajudava ela quando ela precisava, quando ela não tinha, PDF. Baixa em PDF e manda para o aluno. Ele tá com o telefone na mão o tempo todo, então ele tem um tempinho para abrir o livro e ler. Eu mesmo amo livro físico, só que depois que eu comprei meu Kindle, eu virei adorador do Kindle, eu divulgo ele para todo mundo, eles falam que é igual o Testemunho de Jeová, você vai de porta em porta falando. Eu vou falando do Kindle, gente, é muito bom e resolve a vida. sim. Aí, como intercalar isso com as escolas literárias, como colocar o aluno para ler. A sua proposta é ótima, ler junto com o aluno. Ou pegando essa parte, fazer igual a Janice fazia. Ela não queria resenha, porque resenha você pode pegar da internet, ela queria saber que você leu. Ela sempre falou, você lendo ou não, você me trazendo uma cópia da internet, você vindo me falar algo que você leu no resumo, você está deixando de aprender. Eu estou te ensinando, estou te dando o melhor lugar, a melhor forma e a sua oportunidade. Se você vem cá e traz uma cópia, quem não está aprendendo é você. Então a Janice fazia o que você falava, só que aí ela, na faculdade é muito corrido. Não temos tempo ali de pegar o livro e ficar lendo, são só 6 meses, gente, para uma matéria que devia ser praticamente 1 ano. Sim. É muito corrido. Então ela passava o PDF e fazíamos essa roda de conversa. No caso, online, eu não sei como é que era para as pessoas. Eu estava deitado lá na minha cama, com o computador assim na barriga. Foi igual você falou da Vera, parece que a gente sentava ali e estava tomando café com a Janice. Porque ela fazia essa aula gostosa e ela pegava um livro, Vou pegar o exemplo de um que eu li, O Sofrimento do Jovem Werther. Não estudamos ele a fundo na faculdade, ela só deu aquela, como eu disse, né, todo livro que dá pra gente ler, uma temática pesada, igual do Jovem Werther também, é complicado trabalhar até na faculdade, ainda mais aqui que tivemos alguns casos de suicídio no campus, em 2018, depois em 2019, então os professores ali evitavam passar livro com essa temática, né? Mas foi a Janice que me ensinou de um jeito legal, bacana, que o Jovem Werther deu abertura, iniciou o romantismo. Eu não fazia noção. Quando eu fui fazer meu TCC, eu não tinha noção disso, porque na escola a gente não estuda o Jovem Werther. É muito difícil você ver falar desse livro na escola, ainda mais hoje em dia. Então a Janice falou assim, vou te mostrar como que começou o romantismo e como que o Werther, o que o Werther tem a ver com isso. E assim, isso eu e ela conversando, não era na aula em si. E ela foi me falando, começou por conta disso, a partir do momento em que ele suicida ali no livro, ele mostra que ela estava acima de tudo, acima dele, o amor dele por ela valia mais que a vida dele. Para eles aquilo era romantismo. Aí acaba aquele tabu de Romeu e Julieta é romantismo. Aquilo foi um ato romântico, só que ela também me ensinou que Romeu e Julieta não está dentro do romantismo. Que eu jurava que era, gente, pra mim, eu falei, gente, mas é romance, ele é do romantismo. A Janice bateu o pé e falou, não é.
Aí foi aí que a gente vai aprendendo com os livros. E sempre a melhor coisa que ela fez e que eu faço também é os PDF hoje em dia. Você não tem condição de comprar 5 livros igualzinhos sem prestar para seus alunos. Zeliber tá aí para isso, gente. Zeliber e joga Zelibert, lê livro, Gênesis, tá bom, né? Chega. de livro, Telegram salva a vida do leitor também. Ok. Gente, e agora eu vou deixar aberto, você que tem alguma pergunta, ou um aluno também que teve, né, experiência de ter aula com a Janice, pode também aparecer aí, pelo amor de Deus. Também quero saber. Minha turma que tá aqui, eu sei, se eu não me engano, ele Ave Lorena. Acho que agora podemos abrir mesmo para perguntas e comentários, né, Paulo Henrique? Porque, Sim, infelizmente, o tempo passa que eu nunca vi, né? sim. E eles vão perguntando e, e o Brenner vai comentando, Isso, tranquilo. pode ser. Ok. Se você quiser, Brenner, você puxa também. Fala, vem cá. Vamos fazer assim, já que eu vim cá falar da minha professora de literatura para vocês, eu quero que a Fernanda, esses outros alunos, me falem um pouquinho da Vera também, quero conhecer ela. Tá, abrimos isso. Vamos fazer o seguinte. Pode jogar, pode falar. E aí, quando alguém quiser fazer a pergunta da Janice, vai aparecer. O que você acha, gente? A Vera tem voz aqui, não. A Fernanda Vamos quer lá, falar. né? Já que me cutucaram. Prova- Eu posso falar, sempre ouvi, né? Ouvi pelas minhas colegas que já trabalharam com a Vera anteriormente. Eu estou trabalhando agora, é a primeira vez. Não faz nem 6 meses, né, professora, que nós estamos nos relacionando. Mas eu posso dizer que já está sendo muito prazeroso. Assim, eu já tinha o hábito de ler, só que, vamos dizer assim, que o dia a dia e algumas coisas que a gente vai tomando para si vão nos tirando o momento de leitura, né? Mas essa coisa do falar da literatura como se estivesse conversando com um amigo, com um colega, sem tornar algo maçante, pesado, e tornar interessante, realmente a Vera faz isso conosco em sala de aula. Eu acho que também nós somos um pouco privilegiados, porque a nossa turma é pequena, né, professora? E isso permite mais essa intimidade, né? Permite essa proximidade. Mas é estimulante, e confesso que agora eu só quero ter aula de literatura com a Vera. Os outros professores que não me ouçam, mas eu vou perseguir a Vera na faculdade. Isso está gravado, gente. Ai, ai. Mas é bem isso. Estou participando com a Vera agora no projeto aqui, estou amando. Ela é uma pessoa que se entrega demais naquilo que ela faz, já percebemos isso, né? E está sempre à disposição para ajudar a gente. O projeto, Brenner, realmente está nos trazendo assim, uma satisfação maior do que nós esperávamos, porque a gente convida e o pessoal aceita. Pense, o pessoal vem e fala e traz essas riquezas regionais, locais, né? Nós temos 5 tópicos durante a semana, como eu já tinha te dito. E nesses 5 tópicos, cada um vai tratar de um assunto. Por exemplo, o de amanhã, que é memória, então, pode ser memória de outros tempos, pode ser memória sobre lugares, sobre situações, sobre espaços, não é? No de hoje, que é sobre biografias, relatos de vida, então, como você fez da Janice, e também pode ser o seu relato, né? O próprio relato com as experiências porque já passou, ou experiências que pretende, trabalhos que desenvolve. Na quarta-feira, aí já é um tema mais acadêmico, que a gente chamou de Na Arte, na Vida, quando nós falamos dos projetos que a pessoa desenvolve no seu local de trabalho, por exemplo, os projetos da UEG, se os alunos, os acadêmicos ou egressos, ou como você, por exemplo, também,
tiver um projeto assim que queira falar sobre ele, relatar como foi o processo todo, né? Por exemplo, a professora Maria Aurora, falou sobre uma biblioteca, sobre um projeto com bibliotecas que ela desenvolve lá em São Luís, foi muito bom, certo? Na próxima quarta-feira, quem falará é um colega meu de Jataí, Silvio da Silva, ele vai falar dos projetos que ele desenvolve na UFG, lá em Jataí, que agora se chama UFJ, né? E de uma revista que ele tem, que ele é o coordenador há muito tempo, ele é o editor-chefe, há um tempão. Então, assim, esses projetos acadêmicos, né? Na quinta, que é sobre a nossa cultura goiana, aí o convidado traz aspectos da cultura. Eu vou aproveitar que você não participou ainda e não sabe, e vou fazer até uma propaganda aqui. A gerenciadora da quinta-feira é a Fernanda, e o moço que nós receberemos é um moço que escreveu esse livro, olha bem, Biografias de Goianos Ilustres, vamos dizer assim, né? E esse não é o primeiro, esse aqui é o número 2, ainda tem o volume 1, e ele está escrevendo outro. Então, pessoas que trazem culturas, valores, nossas raízes. Teve um professor que falou sobre as festas, né, da região de Inhumas, especialmente ele falou das Folias do Divino, falou da festa de Trindade, coisas assim. E na sexta-feira, que é o Baú Tem Coisas do Arco da Velha, a gente conta causos, histórias, história de assombração, gente que vem para contar de benzições, de reza, do que quiser, né? Essa parte em que vem a nossa cultura, das letras orais, né? Das conversas orais, as histórias orais, o conto oral, o de mistério, de suspense, de assombração, que a gente gosta muito. Então, é isso. Eu vou te enviar. Agora que você está, né, nós temos seu contato, a gente vai te enviar todos os dias. O Kevin faz isso. Ele não está aqui hoje, ele é um dos gerenciadores do sistema, certo? E os meninos são das salas todo dia. Sim, pode falar. Pode falar, Fernanda. Porque eu ia falar, não, pode passar também para ele também, as nossas coisas também. A Lorena Cássia também está pedindo para encaminhar para ela. Faz a inscrição no link que eu coloquei acima, Lorena, que o Kevin manda, né, professora? Isso. O Kevin manda. Quem não se inscreveu no link, inscreva-se, porque daí você recebe todos os dias. E quem não, por exemplo, se não veio hoje, mas quer amanhã, a gente envia o link e a partir disso, faça a inscrição, que aí você vai recebendo todos os dias o convite, né? E se eu complementar o que você falou sobre o projeto, eu acho que uma grande contribuição é que, como o Brenner falou, que nós estamos a gente aprende literatura, não só a literatura... esqueci o nome agora. Clássica. Isso, não só a literatura clássica e a literatura que é mais divulgada, né? O projeto Biblioteca Humana está nos permitindo conhecer a literatura local, que não é trabalhada nas escolas. Então, eu acho que isso também é uma riqueza muito legal, muito boa e que podia ser ampliado, né? Assim, não é bom porque está ampliando o horizonte, informações para quem está se formando como professor, mas seria bom ter acesso também a alunos de outros níveis, né? Quando, sei lá, se a gente for aprimorar, ou quando a gente souber de informações referentes à literatura, ampliar, porque eu acho que às vezes muita gente está ali próximo a uma cidade, não sabe o que a cidade tem de legal para oferecer, o que ela trabalha, ou que tem uma pessoa que escreve ali, ou que tem uma pessoa que desenvolve um projeto que a escola ou o professor dali poderia participar. Então, eu acho que o projeto, nesse pouquíssimo tempo, já permitiu isso. A gente ter mais contato com o local, com o que acontece aqui em Goiás. É verdade. E a Janice tem livros. A Janice é poeta, porque a gente já esteve numa roda de conversas e ela, inclusive, ela declamou um dos poemas, né? Então, além de professora, ela é também poetisa e ela trouxe para... esse trabalho que a UEG faz de cultura,
o Festival de Cultura. Nós participamos de uma roda de conversa em que ela trouxe um poema e mostrou sobre o livro que ela tem também. Isso é legal. Sim. Bom, Paulo Henrique, com você, o Brenner vai fazer o encerramento dele, né? Pode fazer agora, Breno. Esse momento é agora. Eu Tem lembro. alguma pergunta? Se alguém Lorena Cássia. Gente, eu tava esperando ela falar, porque ela falou da professora. Estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos É, sim. uma coisa que eu posso falar sobre a Janice é que ela me ajudou muito na questão de falar em público. Eu tenho dificuldade para falar e nas aulas dela a nota só era dada para quem falasse. Então, não tinha como esconder, não tinha como fugir. E eu fico muito feliz, assim, de ter participado, porque a questão de participar das aulas me ajudou a entender a literatura. Porque outros professores eu não entendia nada, mas com ela era outra história. Nossa, era gostoso de ter as aulas. As aulas iam até 10h30, tinha dia, mas era bom, era gostoso de estar lá. Então, assim, a Janice me ajudou muito na minha formação e eu gosto muito, sou muito fã dela. Olha, gente, que ótimo. Né? A Janice vai ter acesso à gravação, olha que lindo. Gente, imagina e saber que nós estamos comparando também aqui, Ana Vera. Ei, meu povo. Gente, que prazer, gente. Brenner, fala suas coisas, vamos finalizar, vamos... falei pra a Lorena mostrou agora que a Janice não é a Xuxa, mas ela dá um show. E que show, viu? E pra mim, isso daqui, eu vou... O último relatinho pequenininho, na apresentação do meu TCC, na hora que me deram o meu 10 lá, os professores saiu, um colega, que eu nunca esperava isso dele, virou e falou bem assim, pra mim foi o melhor elogio do mundo. O Eberton, você incorporou a Janice para falar de literatura, para falar desses 2 livros. Genor, que foi o que eu falava bem assim, você chegou 1% em um único dia da sua vida. Falar um pouquinho igual a ela, mostrar um pouco de conhecimento igual a ela, para mim foi um elogio muito grande. Então, se um dia vocês for elogiar, chega e fala bem assim, pessoal, hoje vocês foi a Vera Lúcia aqui na frente. Ponto. Gente, Você está gente. Adorei, eu queria muito participar das aulas da senhora, professor, infelizmente já concluiu o curso, mas teria sido um prazer. Não, mas pode entrar nas Oh, muito obrigada. Uma hora a gente ainda arranja um jeito. O Luiz Carlos fez comigo, né, Literatura Brasileira 3. Foi muito bom, sabe? Não temos o 3, ou Portuguesa 2. O Luiz Carlos fez porque ele fez fora fora da... fora da grade correta, né? Eu não sei se ele tinha deixado de fazer ou se ele adiantou, só que ele veio fazer, era a época da pandemia, fez online, né? Aí foi mais fácil. A turma da senhora também, só que aí já estava cheia. É? Oh, que pena. Não. Perdemos essa oportunidade. Ia ser meu último núcleo livre. Eu fui e peguei um que... Pior que eu nem lembro mais o que é, alguma coisa de pedagogia. Então é isso, ele pegou como núcleo livre, deve ser mesmo. E ele foi ótimo, ele é muito bom também. Bom, gente, mas então, Paulo Henrique, com você? Gente, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Eu estou muito feliz de ter te conhecido, Brena. Realmente, nós falamos muito das nossas professoras e eu conheci a sua professora através de você, pode ter certeza que a sua apresentação foi muito boa, né? E nós podemos perceber quem foi a Janice para você, né? E que ela representou na sua vida, gente. Obrigado a todos que escutaram, obrigado a todos que ouviram. Assine aí a frequência, já tá deixada aí a frequência. E é isso aí, gente. Até, gente. Falou. Até a próxima. Até a próxima, Breno. Muito obrigada. Tchau. Boa noite.